Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, vamos fazer a leitura iniciando no verso 15, ao final do capítulo, essa maravilhosa oração do apóstolo. Efésios, capítulo 1, verso 15. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Leiamos Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, como é bom, Pai, especial poder estar nessa hora aqui, Pai, na Tua casa, unidos em Teu nome e assim, Pai, diante da Tua palavra. É para nós realmente um grande privilégio. Também ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, o Teu ensino. E assim, Pai, nos ajuda nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, Ele realmente é o autor da palavra. Ele que nos ilumine, Pai, nessa noite. Que possa mesmo revelar tudo mesmo, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós aqui, como igreja, reunidos, podemos, Pai, ser desafiados, edificados pela Tua palavra. Que cada um que chegou aqui, realmente, Pai, esteja apto a receber o ensino do Senhor. E assim, Pai, suprindo as nossas necessidades para cada vida aqui nessa noite. Aceita, Pai, nossa gratidão. E se há entre nós alguém que ainda não tem mesmo a certeza da salvação, que o Senhor faça, Pai, essa obra especial na vida de alguém hoje à noite. Entregamos cada um em Tuas bondosas mãos, nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados, como nós estamos falando, estamos assim, se deliciando, né, com essa oração do apóstolo Paulo, à igreja ali em Éfeso, e vendo claramente a alegria do apóstolo, o deleite em relação ali àquela igreja, porque ele diz assim nessa oração: ouviu notícias e o apóstolo mesmo está alegre, né, agradecido a Deus, e ele diz no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo, nós temos já visto, era um homem mesmo, um homem de oração. Tinha uma vida de oração. Mesmo no início da sua fé cristã, ele já foi mesmo
logo depois da sua conversão, Deus mandou Ananias ali procurá-lo e já encontrou Paulo ajoelhado, orando, agradecendo a Deus pela sua vida, né, com certeza. E Paulo era um homem também que não só tinha uma vida de oração, mas ele dava valor às orações. Ele sabia o quanto tinha poder, o quanto é eficaz a súplica dos justos. Então era um homem de oração, que tinha uma vida de oração e também valorizava, né, dava o valor às orações. Mas também Paulo era um homem de atitude, né, um homem de ação. A sua vida, o seu ministério é notório, o comissionado dele para ser o apóstolo dos gentios, levar o evangelho do Senhor Jesus ao mundo gentílico, né? Um homem de ação, de atitude. Mas aqui nós já temos falado, é uma das cartas da prisão. Paulo estava ali prisioneiro em Roma e não podia, né? Não tinha possibilidade de normalmente exercer o seu ministério. Mas restou algo importante, poderoso, ainda que ele tinha a liberdade de fazer, ou seja, a escrita, né? Paulo escreveu epístolas maravilhosas, cartas de ensino, de doutrina à igreja, e também a oração. Paulo orava, e aqui ele está agradecido a Deus, alegre, porque ouviu o resultado, né, do seu trabalho, a fé que havia entre esses irmãos, o amor para com todos e a esperança. O tripé, os 3 pilares da vida de um crente, da vida do cristão: a fé em Jesus Cristo, o amor para com todos e a bendita esperança, né? Então Paulo aqui ele agradece a Deus por isso e se mesmo alegre, né? Tem alegria. Eu coloquei só para literar o deleite, né, da oração. Mas também a oração é tão importante que ele deseja, ele faz um pedido, né? E o desejo dele está aqui no verso 17. Para quê? Paulo deseja que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a essa igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E outro desejo de Paulo era que, iluminados os olhos do vosso coração. Então Paulo está pedindo a Deus que dê à igreja, conceda à igreja essa disposição, essa inclinação a procurar mesmo ter o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele muito bem, né, sabia e muito bem praticava. E eu mostrei para os irmãos lá em Filipenses capítulo 3, ele mesmo ele mesmo dá o seu testemunho, o que ele era, quem ele era. Paulo, um dos grandes, né, um avantajado na sua idade, hebreus de hebreus, enfim. Mas tudo que ele diz para ele que era lucro, ele considerou como perda, né? Ele considerou como nada, para o conhecer o Senhor Jesus. E esse conhecimento, nós temos mostrado, e aquele verbo ali, é o conhecimento de coabitar, de ter uma relação íntima, né? Ou seja, um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Não o conhecimento superficial, de conhecer Jesus, de saber quem é, ler, saber o que ele fez, não, mas o conhecer intimamente na sua vida e individualmente. Era o desejo que ele tinha para a igreja, né? Então, para isso, ele pedia sabedoria e conhecimento. E mais ainda, né, a iluminação dos olhos do vosso coração. Tudo relacionado à intimidade, né? A revelação, a iluminação, tudo isso Paulo pedia. E não só era o desejo dele, mas ele ainda aprofunda mais, né? E nós colocamos assim os detalhes da oração. E ele pede 3 coisas
além disso, né? E está aqui, olha, verso 18. Para saberdes. O desejo do Paulo era que a igreja soubesse, né, intimamente, mais ainda, profundamente. E aqui ele diz as três coisas. Qual é a esperança do seu chamamento? A segunda coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E a terceira coisa é, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Tudo relacionado à igreja, né? Era um desejo grandioso de Paulo, porque ele desejava mesmo, assim, entendimento, conhecimento, iluminação, sabedoria para quê? Para o desenvolvimento espiritual da igreja. E nós estamos, assim, olhando cada ponto desse, né? Primeiro nós vimos para saberdes, né, qual é a esperança do seu chamamento. E nós colocamos, assim, o propósito da nossa vocação, o propósito do nosso chamado, porque Cristo nos chamou para cada um de nós com um propósito em nossas vidas, né? O apóstolo Paulo mostrou e mostra isso, era o desejo dele. A segunda coisa, diz aqui, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E nós colocamos agora o privilégio que nós temos como herança. Um privilégio tão grande, irmãos. E nós passamos, se eu não me engano, 2 ou 3 estudos falando sobre isso, né? Um grande privilégio ter não só aqui a glória como herança, mas a riqueza da glória como herança para cada um de nós. Como isso é grandioso, né? E hoje nós vamos assim adiantar um pouquinho, e a terceira coisa ver aqui, está bem claro, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, primeiramente, o propósito da nossa vocação, ou seja, a esperança do nosso chamamento. O segundo, o privilégio da nossa herança, como a riqueza da glória para conosco, para os santos. E hoje é o poder de Deus para o nosso viver, para a nossa vida. Então diz aqui, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Identifica. E aí são superlativos, né, que Paulo utiliza. Suprema grandeza do seu poder. E aí ele vai descrever isso, né? Então diz aqui no verso 19, olha, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Veja, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Então esse poder, ou seja, a suprema grandeza do seu poder, ela foi o quê? Ela foi eficaz, né? Ela foi mesmo, assim, Deus fez de forma eficácia em Cristo. Não só eficaz, mas exerceu a eficácia desse poder em Cristo também. E aí, irmãos, nós vamos ver isso, ou seja, evidenciando, né? Não ficou só no exercício, na eficácia, mas a evidência. Foi evidenciado na vida de Jesus Cristo, ou seja, foi provado. E aí abre, né, assim, para a gente ver a eficácia que Deus exerceu do seu poder em Cristo, evidenciado na vida de Jesus. Então vamos ver, né? Primeiramente, logo na própria concepção de Jesus Cristo, antes dele vir a esse mundo, nós vamos ver, né? Então, Lucas, no capítulo 1, logo no capítulo 1, vamos assim ver, né, realmente as evidências que Deus eficazmente ele exerceu na própria pessoa do seu Filho, né? Então, olha, vamos lá. Lucas capítulo 1,
E o versículo 26 diz assim, olha, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja, né? Era lógico, era uma moça sincera, honesta, virgem, e disse que ela vai ficar grávida. E agora? Como é que isso vai acontecer? Mas veja aqui, né? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder. Né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, irmãos, a evidência, né, que Deus exerceu e a eficácia do poder já na própria concepção do seu filho, né? Porque como? Impossível uma virgem dar à luz sem ter um relacionamento sexual? Impossível, há 2000 e tantos anos atrás. Mas aqui diz, né? É o Espírito Santo e o poder do Altíssimo que vai fazer isso nesse ente que há de nascer e será chamado o Filho de Deus. Então, continua a leitura, né? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já no 6º mês, para aquele que diziam ser estéril. Poder de Deus, irmãos, evidências do poder de Deus, para que, veja, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E hoje à noite, não é, irmãos? É esse o nosso Deus, que tem todo o poder para o quê? Para que por nada para Ele é impossível de acontecer. E Ele demonstrou isso na própria concepção desse ente querido, né? Desse ente perfeito, o Filho dele. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Olha, belas palavras, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então veja, né, irmão, a demonstração mesmo, a evidência da eficácia do poder evidenciado na vida até de Jesus Cristo. Então, ele é concebido, né? E daqui ao tempo certo, esse ente nasce para o mundo. Então, no capítulo 2 de Lucas, diz aqui, né, olha, no versículo 6, os irmãos conhecem bem, mas é bom, não é, nós exercitarmos a palavra de Deus. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, né, o primeiro filho de Maria. Ou seja, aqui a própria palavra já cancela um ensino mentiroso. Maria
não teve só Jesus Cristo como filho, ela teve vários. E a Bíblia mesmo dá o nome deles, filhos e filhas, né? Mas Jesus aqui diz foi o seu primogênito. Diz aqui, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou, né? A glória, o poder de Deus brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, o enviado, né? o Messias, o escolhido. E aqui a demonstração mesmo do poder de Deus, o nascimento agora, dado vida, né, a esse ser santo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Demonstração, irmãos, evidência, né? É eficácia. E nenhuma, na história da humanidade, não há nenhum relato de um nascimento que foi mesmo glorificado por Deus, né? A própria glória de Deus anunciando esse ser maravilhoso, Jesus Cristo. E aí continua, né? No próprio desenvolvimento da criança, do menino, do jovem, né? E aqui nós encontramos em Lucas, no capítulo 2 mesmo, no versículo 40, né? E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? A graça, a glória, tudo mesmo o poder. E aí continua, sabemos a história, né? Quando Jesus, os pais assim o perderam e voltaram, retornaram, ele estava ali no templo. E aqui conta a história, chegaram no versículo 47, os pais 3 dias depois, né, o encontraram. E até tem uma lição preciosa, muito cuidado, né? Se perder de Jesus, se afastar de Jesus, muitas vezes é um dia. E para voltar, para retornar, para achá-lo, é muito mais difícil, né? E aqui os pais passaram 3 dias para encontrá-lo. Mas diz aqui, 47, que ele estava fazendo. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Já era um avantajado na sua idade, né? Tratando lá com os homens da lei. E logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Olha só, né? A gente vê, irmãos, a evidência mesmo, a eficácia, né? A força do poder de Deus na vida do seu filho. Diz aqui, sua mãe lhes disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. Olha essa passagem aqui, irmãos. E Deus, né? Jesus Cristo, ele era-lhes submisso, cumprindo a própria lei, quando a lei diz: honra teu pai, né, e a tua mãe. E aqui o próprio Jesus disse que era-lhes submisso aos pais. Nós não
temos tempo, né? Mas domingo de manhã nós estamos tratando sobre realmente a submissão aos pais, enfim. Sua mãe, porém, guardava estas coisas no coração. Olha o 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas chega o tempo, né? O tempo mesmo determinado por Deus para publicamente apresentá-lo ao mundo, ao seu ministério mesmo. E aqui Jesus, mais adiante um pouquinho, né, no versículo 21, diz assim, olha, é o batismo, né? É o batismo de Jesus. Nos 3 evangelhos, nos 4, descreve, mas como nós estamos em Lucas, verso 21, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que disse, que bradou, e tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, aqui, né, do seu nascimento até o 30º ano de idade, porque você vê aqui 23 horas, tinha Jesus cerca de 30 anos, quando, ao começar o seu ministério. É Deus declarando a perfeição do seu Filho. Deus diz, olha, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E desceu sobre ele, né, o Espírito Santo, a representação mesmo da comunhão, do selo, da união e do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. E aí agora ele adentra, né, ao seu ministério cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, evidenciando ao mundo a eficácia, né, da força mesmo do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí nós temos os evangelhos todinho. Poderíamos passar aqui a noite toda, né, mostrando a eficácia, mesmo a evidência, a força do poder que Deus exerceu nele, em Jesus Cristo. Mas vamos dar, né, só para, assim, subsidiar muito mais o que nós estamos dizendo. No capítulo 4 diz, olha, aí vamos ver a demonstração desse poder, né? A evidência, a eficácia que Deus exerceu em Jesus. Diz aqui, primeiramente, no seu ministério público, Jesus vai enfrentar o maior inimigo, o inimigo de Deus, o diabo, o Satanás. E aqui diz, olha, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. E nós vamos ver, irmãos, a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, sobre o Satanás, né? Descrito aqui, e o poder e a força, a eficácia da palavra de Deus. E aqui está descrito, né? São leituras hoje à noite, mas vale a pena, né? Diz aqui, olha, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Jesus Cristo, né, cheio do poder do Espírito Santo e passando pelas tentações, né, do diabo, durante 40 dias e 40 noites não comeu nada. E diz aqui, ao fim dos quais teve fome. É lógico, né? Jesus era Deus, mas era homem também. Tinha fome, tinha sede, tinha sentimentos. Jesus chorou em certas ocasiões. Jesus tinha compaixão. Tudo isso. E aqui diz o diabo, né? O Satanás, o tentador. Se és filho de Deus, colocando dúvidas até na pessoa de Jesus Cristo. Manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhes respondeu. Irmãos, o ensino para nós, hoje à noite, né, é que, eu não vou antecipar, mas sim, é porque a eficácia desse poder que foi exercido em Cristo, e que o Paulo está dizendo que nós devemos saber que é exercido em nós
através de Jesus Cristo. E nós temos todas as possibilidades de assim, se beneficiar desse poder no nosso viver. Eu estou antecipando, mas é isso que eu quero mostrar hoje à noite. Diz, olha, e Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não é só de pão que nós podemos viver, e sim do poder da palavra em nossas vidas, e seremos vencedores. Em relação a toda a tentação aqui, irmãos, para nós hoje à noite é muito importante. Jesus diz, olha, nós vamos ser tentados, né? No mundo nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por aflições, a nossa carne é fraca, e ele diz, olha, tem de bom ânimo, né? Vigiai, orai, se alimenta. Por que ele não caiu? Eu tenho absoluta certeza que durante esses 40 dias e 40 noites, Jesus estava em plena comunhão com o Pai, se alimentando da palavra, do poder, e foi vitorioso. O tempo aqui podia ser 40 dias, 40 noites, mais 40, mas não importava não. Eu tenho absoluta certeza, porque ele estava se alimentando do poder da palavra, em plena comunhão, em plena oração, e foi vencedor. E é como você e eu temos todas as possibilidades de vencer o inimigo, vencer as tentações, porque a Bíblia é bem clara, não é? Cair em tentação, aliás, ser tentado, não é pecado não, para nenhum de nós. Aliás, nós somos tentados todo o tempo, toda hora. Não é pecado. O pecado é cair na tentação. E Jesus aqui prova, né, que pode, que ele exerceu o poder que foi lhe dado. Né? Então diz aqui, eu vou adiantar, porque os irmãos sabem toda a história, né? Mas no final aqui, no versículo 12, né? E Jesus ganhou, foi vitorioso. As respostas dele não discutiu com o diabo. Não discute, não. Está escrito, diabo. Está escrito, diabo. E cita a palavra, não só de boca, mas de coração. Né? Porque muitos até citam versículos, sabem, conhecem, mas não aplicam na sua vida. O que adianta? Né? Então, tem que ser mesmo isso tomado como verdade nas nossas vidas, irmão. É luta, é guerra, não se acanhe não, é batalha mesmo. Né? Então diz aqui, verso 12, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, e passada que foram as tentações de toda sorte, olha só, Jesus foi tentado de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Para sempre? Não, irmãos. Diz aqui a palavra, até momento oportuno. Ou seja, ele está, né? A Bíblia diz que ele é um leão que ruge, com vontade, assim, faminto, aquela baba caindo, né? Tentando mesmo tragar, comer, devorar, anda em derredor de ti e de mim, tentando mesmo nos tirar do caminho do Senhor. Mas como nós podemos ser vitoriosos? Com a força do poder que habita em nós, né? O Espírito Santo, que é o mesmo. Eu já estou antecipando, mas é isso mesmo que eu quero falar hoje à noite. Pode ser sim, irmãos, vitoriosos na própria tentação, colocando mesmo sobre Jesus Cristo, colocando sobre Ele a nossa confiança, a nossa esperança, tudo nele e a sua palavra. Não tenho nenhuma dúvida, porque eu sei que nós somos pó, nós somos carne, e esse corpo ainda não foi remido, está propenso à queda, a cair, mas nós temos também todas as armaduras, né? Todo o poder de vencer. E eu digo para os irmãos que eu tenho experimentado vitórias, muitas, porque tenho procurado mesmo obedecer a palavra de Deus. E todos aqui,
né? Não tô, muito pelo contrário, todos nós devemos experimentar essas vitórias diariamente, é no nosso dia a dia. E caímos sim, né? Não temos, nós somos fracos, mas eu não tenho dúvidas que o poder que Deus dá a Jesus Cristo e através dele a nós, nos dá a mesma força até para vencer. Mas vamos mais adiante, né? Diz aqui, poder sobre o diabo, né? O inimigo principal, Jesus foi vencedor. Mas diz mais aqui, olha, no verso 31, Lucas 4:31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava-os no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Irmãos, a eficácia, né? A evidência que Deus exerceu em Jesus agora através do seu ministério da palavra. A palavra de Jesus Cristo, diz aqui, era como quem tem autoridade, como quem tem poder. Então, é muito bonito, né, ver isso mesmo no ministério de Jesus. A força, o poder da palavra na vida de Jesus Cristo. Vamos mais adiante, né? Demonstração mesmo de evidência de poder. Nas enfermidades, Jesus exerceu mesmo o seu poder, e aqui os evangelhos estão cheios, irmãos, de curas, né? Curas milagrosas, curas mesmo que Jesus fazia, curou leprosos, cegos, né? Aleijados, mulher com fluxo. Vocês podem me ajudar aqui, os milhares de milagres que Jesus fez, demonstrando a eficácia, né, a evidência do seu poder através mesmo da natureza do corpo, das doenças, das enfermidades. Não só isso, né? Jesus demonstrou esse poder mesmo na distância. Na distância. Jesus curou vários, né? Só mandando ele aqui e a pessoa em outra cidade, né? Pastor Elias, numa última pregação aqui, tratou só de uma dessas curas, não foi? Do servo do centurião. Jesus estava distante não sei quantos quilômetros, mas o homem mesmo acreditou na palavra e pela fé, e pelo poder dele, olha, vai que teu servo está curado, né? Vários momentos aconteceu isso, a cura mesmo, mais poder ele demonstrando, no mesmo, sobre os dias, Jesus Cristo, ele ensinava nas sinagogas, né, e ele até se revelou como o Senhor do sábado, o poder sobre o sábado, e assim por diante. Jesus demonstrou seu poder em relação à própria natureza. A natureza. Quantas passagens nós vemos Jesus até mandando o mar se acalmar, né? Falando com as águas, sobre os animais. Lembra aquela passagem onde é cobrado dele e de Pedro o imposto? Aí ele disse, olha Pedro, vem cá, né? Vai lá no mar, pesca, e o primeiro peixe que tu pegares, vai ter dentro ali a moeda que dá exatamente o valor do nosso imposto, o meu e o teu. Mas só que ele disse isso para Pedro, né? E para o peixe. Eu fiquei imaginando hoje à tarde, olha, chama pelo nome, ele disse, olha, Zezinho, Zezinho, vai ter um anzol ali, tu vai no mar, pega aquela moedinha que caiu do navio, tu entra, come ela, que o Pedro vai te pegar, né? Ele foi lá. Pedro abriu, estava lá a moeda. Parece uma historinha, mas é poder, irmãos. Poder sobre aquele peixe. Ele mandou, né? E mais, Jesus andou sobre as águas. Andou sobre as águas, né? No mar.
Que poder! Quando a gente pula na água, vai igual uma âncora, né? Pum! Jesus andou sobre as águas. Poder, demonstração mesmo de poder. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos e alimentou no mínimo 10.000, porque diz homens, 5.000 homens, né? 5.000 homens. E não conta mulheres e as crianças, no mínimo 10.000. Ou seja, algo que ele teve compaixão das multidões, né? Com fome. E o que tem aí? Aí eu não lembro o nome, foi o Felipe, era o calculista, né? Senhor, tem que ser tanto para comprar e tal. Mas o outro que tinha fé disse assim: Senhor, tem ali um garotinho que tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Ele disse: traz aqui. E Jesus transformou, né? Alimentou uma multidão. Poder, irmãos. Evidência mesmo do seu poder. Alimentando ali aquelas pessoas. Sobre os demônios. Sobre os demônios. Olha aqui nessa passagem aqui que nós estamos. Lucas capítulo 4 e verso 33. Diz assim, olha. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Eu acho interessante, né, que muitos aí já vi fazendo esse tipo de até antes de expulsar, ele faz uma entrevista com o diabo, né? Entrevista, faz e acontece, brinca, faz aquele show. Jesus diz assim: cala-te, calado, e sai desse homem. O demônio, depois de ter o lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade, veja, e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem, né? E eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares das circunvizinhanças. Poder sobre o tempo, né? Jesus foi pregar em Nazaré e lá ele foi expulso. Levaram ele ao monte, ao cume da cidade e, iam empurrar. E ele passou entre eles, né? Entre eles. Como? Poder, irmãos. Poder sobre a morte. Quantos Jesus ressuscitou? Quantos, né? Lázaro. A Bíblia diz que ele estava morto, já fedia, 4 dias, estava podre, já apodrecendo, né? E Jesus diz: olha, vem Lázaro, vem cá. Poder sobre a morte. Poder sobre a alma. Sobre a alma. Isso é muito importante até saber hoje à noite. Veja, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e o versículo 28. Mateus 10, 28. Diz assim, ele falando, né? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tem, né? O homem, ele somente mata o corpo, mas eles não podem matar a alma. Mas esse aqui ele diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, né? Poder, irmãos. Esse tem poder sobre cada alma. E semana passada eu mostrei porque ele tem esse poder, né? Ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo,
Então hoje, tanto os mortos como os vivos, tanto os salvos como os não salvos, todos são pertencentes a Jesus. E Ele tem poder de lançar no inferno. E lançar o inferno no lago de fogo e de enxofre. Ele tem poder. Então essa é a eficácia do poder de Jesus Cristo, né? E finalmente, irmãos, evidenciado ali no Calvário, né? O poder de Deus foi mesmo evidente. E aí o apóstolo Paulo, é isso que ele está dizendo, né? Efésios capítulo 1, diz aqui, né? Verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Está falando conosco. Mas, segundo, né, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Veja, ressuscitando dentre os mortos. Aí vem o poder de Deus ali na cruz do Calvário, né? O poder da grandiosa obra de Jesus Cristo, da gloriosa obra de Jesus Cristo, que no estudo passado foi somente isso, né? O poder que foi exercido ali, a força do seu poder em Cristo no Calvário, quando Deus colocou sobre ele, né, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, e Jesus Cristo pagou o preço do pecado. Não só isso, né, mas venceu o diabo, venceu mesmo o Satanás e venceu a morte, porque aqui diz que, olha, esse poder que ressuscitou dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, ou seja, evidência, né? A ressurreição dos mortos. Vamos ver aqui uma passagem interessante, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 e verso 45, né? Mateus 27, 45, diz assim: desde a hora sexta, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Demonstração de poder, irmãos, houve desde a hora sexta até a hora nona, trevas sobre toda a terra. Eu acredito. O Filho de Deus ali estava morrendo, né? Então foi anunciado. Trevas sobre toda a terra, da hora sexta à hora nona. Diz mais: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e bradou, né? Está consumado. Mas veja, irmãos, a demonstração do poder, a evidência e a eficácia que Deus exerceu em coisas aconteceram, né, na morte de Jesus Cristo. Diz aqui, olha: eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Lá estava o templo. O véu estava ali, e é testemunhado que nessa hora aqui rasgou-se, né, o véu que separava o lugar santo dos santos. Rasgou de alto a baixo, de Deus, né, para o povo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos, veja, de santos, né? Não foi de qualquer um, não. De santos, de crentes, que dormiam, ressuscitaram. Mas veja aqui: e saindo dos sepulcros,
tem um detalhe aqui, não antes, né, de Jesus Cristo ressuscitar. Ficaram lá esperando, porque a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é as primícias dos que dormem. Então, eles esperaram, olha, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um milagre. O poder, a evidência na eficácia que aconteceu. Então não era um qualquer não, esse aí que crucificaram, né? Diz aqui, olha, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, que foi determinado por Pilatos, um centurião que acompanhou Jesus. Estava íntimo, viu toda a situação, aquilo lá. E contemplando essas coisas, diz, olha, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E nós estamos falando sobre a ressurreição, né? O poder. Então, vire aqui para o capítulo 28, nesse mesmo evangelho onde nós estamos, e aqui descreve, né, a eficácia que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E aqui diz, né, só para falar alguma coisinha, aqueles que ressuscitaram, Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou, que foram morreu tudo de novo, né? Morreram. Então, só esse parênteses aí. Mas diz aqui, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto. Veja a descrição, como foi a eficácia, né? A evidência que Deus exerceu o poder na pessoa de Jesus Cristo. E houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Por que foi feito isso? Porque, se você voltar um pouquinho, no verso 63, os sacerdotes, né, os principais, se reuniram com Pilatos. E eles disseram aqui, olha, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, chamando Jesus de um enganador, né, um mentiroso, um embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. São provas e evidências, né, que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. O pastor Fred disse que tinha um homem que ele queria provar, né, que Jesus Cristo não ressuscitou. É um livro, Quem Removeu a Rocha. Eu nunca li esse livro. Tu leu, Ronaldo? Ele só falava, né, não sei nem se tem em português, mas esse homem disse que ia provar que Jesus Cristo não ressuscitou. E ele acabou virando um crente. E no final ele diz, há tantas evidências, é um fato que Jesus Cristo ressuscitou. Né? Que maravilha, aleluia. Para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. Será o último embuste pior do que o primeiro. Né? Estavam preocupados com isso. E disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, né? Bota 24 horas lá, está com vocês, e diz, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Ou seja, eles fizeram tudo possível, né? Imagina lá. E tem mais, olha, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, não teve conversa, e selando a pedra e deixando ali a escolta. Os próprios inimigos selaram, né? Amarraram, selaram ali. Então tinha um método para fazer isso, para garantir que Jesus Cristo não ia ressuscitar e que nem ia ser roubado, né? Mas aqui vem o poder, né? A eficácia
do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, né? Diz aqui verso 2, 28. E eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E os caras lá assistindo esse espetáculo, né? Com certeza, está aqui. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Meus amados, aqui Jesus Cristo, com o poder de Deus, ressuscitou, né? E olha o que ainda aconteceu. O diabo, não satisfeito, né? Eu sempre, quando prego, que nós vamos ver a grande comissão, a comissão de Jesus, mas antes tem a comissão do diabo, a grande comissão do Satanás. Está aqui, vamos ver, verso 11, olha. E Jesus ressuscitou e tudo, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, ou seja, eles falaram a verdade, né? E quando o homem escreveu testemunhas oculares, inimigo de Jesus, porque podia, não, era só a turma dele, foi a Maria, as Marias e tal, mas aqui os inimigos de Jesus foram testemunhas oculares que alguém retirou a pedra, né? Aliás, um anjo, e ele ressuscitou. E diz aqui, olha, contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Eu coloquei aqui na minha Bíblia, eles falaram a verdade. Falaram a verdade. Reunidos eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Compraram, né? Compraram testemunhas e recomendando-lhes que dissessem agora a mentira, né? A verdade de Deus, agora a mentira do diabo. O diabo mandou dizer, mandou comissioná-lo, vai e diz, olha, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Falaram mentira, não é, irmãos? E diz, olha, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança, porque era notório um servo, um vassalo, um oficial, se mentisse, era o quê? Ó? Era morto, irmãos. Matavam, não tinha conversa não de... Mas aqui ele diz, olha, deixa que a gente dá o jeitinho, né? A gente convence o governador. E eles recebendo o dinheiro, vejam, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, aí que eu digo que é a comissão do diabo. O id do diabo é a mentira. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mas, irmãos, Paulo diz mais de fato, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui a prova, verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, irmãos, o adoraram, né? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz, Jesus orando, bendito é aquele, feliz é aqueles que não viram, mas creram, né? E hoje à noite, acredito que você e eu somos uns desses, né? Nós não vimos, mas nós cremos que Ele ressuscitou. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Puxa! Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, veja, irmãos, toda a autoridade, ou seja, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, a grande comissão, né? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Pastor Fred pregava assim, o poder
o propósito e a promessa, a presença dele a cada dia em nossas vidas, né? Então, irmãos, voltemos aqui para Efésios, capítulo 1, e a gente começa a entender, né? Quando Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês saibam, para vocês saberem que a eficácia, né? A eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição é um fato, irmão. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo descreve ali. Mas diz mais aqui, né? Terminar esse versículo para a gente encerrar por hoje. Mas diz: e fazendo, ou seja, fazendo Jesus sentar-se à direita nos lugares celestiais. Não só agora a evidência da eficácia do poder em ressuscitar ele dentre os mortos, a ressurreição, mas aqui agora o que é? Sentou Jesus à destra, é a entronização. Está no trono, o trono da glória, né? Jesus está lá. E é fato também. O apóstolo Marcos, né? Veja o que diz rapidamente aqui, Marcos, no capítulo 16, Marcos, capítulo 16, diz assim, verso 19, Marcos 16, 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se, foi entronizado à destra de Deus. Irmãos, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, né, ele viu, o céu se abriu, e ele viu lá o Filho de Deus, né, ao lado do Todo-Poderoso, de pé, para recebê-lo assim, o primeiro mártir da igreja. Mas Jesus está à destra de Deus, entronizado. E, como diz aqui o apóstolo Paulo, o qual exerceu em Cristo, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, a eficácia que exerceu Deus, o seu poder em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, a ressurreição, entronizando ele, a entronização celestial, e a glorificação, né? A glorificação que aqui diz, o apóstolo descreve, olha, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele o cabeça, o poderoso sobre todas as coisas, ainda o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, não vai dar para terminar, né? Mas fica hoje com isso na mente, né? A força que exerceu Deus, a eficácia do seu poder que exerceu em Cristo. E esse poder, essa eficácia, essa força, diz aqui, olha, ela é assim disponível para quem? Ele diz aqui, a qual a suprema, Efésios 1,19, grandeza do seu poder para com os crentes, para com os que cremos, para os salvos, né? Está à nossa disposição. E que maravilha, né, irmãos? E nós vamos ver por que isso, mas na próxima semana. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu mesmo te adoro, meu Pai. Eu glorifico o teu nome. E é muito bom, Pai, entender o que Paulo queria para a igreja universal, a igreja do Senhor em toda a face da terra. O desejo de Paulo era que nós mesmos tivéssemos essa compreensão, esse entendimento, esse conhecimento
e essa iluminação do Espírito Santo para sabermos qual é mesmo os privilégios, qual é mesmo o propósito do nosso chamado, da nossa vocação. Os privilégios que temos, assim, a suprema grandeza da sua herança, do seu poder, e pertence mesmo ao teu povo. Pai, que nessa noite possamos sair daqui ainda mais fortalecidos. Nos ajuda, nos dá mesmo não só a presença do Espírito Santo que o Senhor já nos deu, mas nos ajuda a receber todo o poder do Espírito Santo para vivermos para o louvor da tua glória. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.